Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Node, o que que ele é e como que ele funciona para quem nunca trabalhou com uma linguagem de back-end, não sabe como criar um servidor, o que que é exatamente um servidor. Então, o primeiro passo é entender o que que é o Node em si. Ele é uma versão do JavaScript que consegue rodar nos servidores, então nos permite criar um servidor utilizando a linguagem JavaScript. A gente consegue criar vários tipos de aplicação com ele através dessa funcionalidade dos servidores. Então, o primeiro módulo que a gente vai entender é o HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, que é um dos protocolos mais famosos que a gente tem para transferência de dados através da internet, tá? Então, vocês provavelmente já viram esse protocolo, principalmente nas URLs. Então, se eu acesso, por exemplo, o Google dessa forma, a gente já entende que esse protocolo é o que está permitindo que a gente acesse o Google em si. O próximo passo é entender o que é essa URL em si, né? A URL, se a gente conseguir separar ela em espaços, em pequenos blocos, a gente vai entender que ela diz muito sobre o site que a gente está acessando. E ela serve justamente para nos dar esse endpoint. É como se fosse um endereço mesmo que nos diz exatamente onde encontrar cada tipo de informação, cada tipo de recurso dentro de um site. Então, o primeiro ponto é esse aqui que a gente já viu. Isso aqui indica o protocolo. O que a gente utiliza com mais frequência é o HTTPS. No final, ele diz, esse S no final indica pra gente que essa conexão é uma conexão segura, que ela faz ali toda a parte de encriptação de dados e nos permite que a gente tenha uma segurança maior na hora de acessar certos sites. O segundo é o domínio em si. Então, isso aqui vai indicar o domínio do site que eu estou acessando. Então, esse site é do Google, então é o que indica para mim qual é o domínio. E o .com, aqui no caso, ele vai indicar muitas das vezes que tipo de site é e onde que ele foi hospedado, né? O .com é o mais comum, que é o que a gente utiliza para sites norte-americanos. Se a gente coloca um .br aqui no final, a gente já sabe que é um site brasileiro. A gente também tem o .co e o .co.uk, que é do Reino Unido. E a gente tem vários outros. Se eu não me engano, da Espanha é .es. E a gente tem vários outros que começaram a ser utilizados nos últimos tempos, né? Que a gente agora tem o .dev, o .games, o .me, que, se eu não me engano, o caso original dele é que ele era de um país, mas hoje em dia as pessoas utilizam muito para poder trabalhar em cima de um portfólio pessoal, alguma coisa assim. As pessoas transformaram esse ME em ME, né? E a gente também pode ter um .org, que vai indicar uma organização. Esse ponto só pode ser utilizado por organizações mesmo, tá? E aí a gente vai ter outros tipos, tipo .net e por aí vai. Bom, depois de acessar o .com, a gente começa a acessar a parte de barras. Depois de uma barra, indica que é uma localização referente ao nosso domínio. Então, está dentro desse domínio que a gente está acessando. Se a gente for aqui no GitHub, a gente vai entender isso melhor. Porque aqui em cima eu tenho o nosso protocolo, né? A gente tem o valor do GitHub / Microsoft / TypeScript. Então isso aqui já está indicando pra gente, vou passar aqui, isso aqui já está indicando pra gente que dentro da GitHub a gente tem o acesso à Microsoft. Então Microsoft aqui está dizendo que é um recurso dentro do site da GitHub. E realmente indica isso, porque se a gente só acessar até essa parte, a gente acessa o perfil da Microsoft no GitHub. Então, se eu vir aqui, aqui ele tá com .org, mas se eu clicar na logo, ele vai vir aqui
é github.com/Microsoft. Então é o perfil da Microsoft aqui, e aqui eu tenho todos os repositórios que eles trabalham. Se eu clicar aqui no VS Code, ele me traz mais uma barra e entra em um recurso que pertence à Microsoft, que pertence ao GitHub. Então, a gente já começa a ter uma relação entre esses dados dentro do nosso domínio. Então, voltando aqui, o TypeScript é a mesma coisa. Eu acesso um recurso da Microsoft dentro do domínio do GitHub. Eu também posso acessar de outras formas. Então, se eu pesquisar aqui, e eu pesquisar por React, aqui em cima a minha barra fica diferente. Aparece um /search, que indica pra gente que é uma página dentro do GitHub, só que ele me traz uns valores diferentes. Esses valores aqui, tudo que vem depois do ponto de interrogação, indica que é uma query, uma query string. Então essa query string, eu vou definir um valor para ela, que aqui no caso eles definiram o que vem de query, então também é comum a gente colocar assim, ou então a gente vê o P, que é para paginação, então vai indicar a página que eu estou acessando. Mas aqui, como é um query, eu estou indicando que tudo que vem aqui depois do igual, que no caso é o React, é o que eu pesquisei. Então ele vai tentar encontrar dentro de search tudo que ele consegue que tenha essa string aqui, que é o nosso valor em caracteres que indica o React. Então, acessando assim, ele consegue fazer para mim uma pesquisa mais complexa, mas ele ainda assim traz recursos que estão dentro do nosso domínio, que no caso é o GitHub. Beleza. Juntando todas essas informações, eu tenho esse histórico de algum site, tá? E eu consigo navegar com ele através desse endereço. A segunda parte que a gente precisa entender são os métodos. Então, a gente tem os principais métodos hoje em dia, que são o get, post, put, delete, head e options. Então, esses métodos são os métodos que a gente usa para criar ou tratar uma requisição. O primeiro é o get. O get serve justamente para que a gente possa acessar algum recurso. Então, como eu vi aqui, se eu clicar em React, eu estou fazendo uma requisição get para o site do GitHub. Então, se eu entrar aqui e inspecionar e vier aqui na minha rede, eu posso recarregar e aí eu vou ver que o método get ele faz bilhões de requisições, mas o primeiro aqui é o método get com o status 200, que indica que tudo ocorreu bem, é um status que indica ok, e ele me traz o arquivo React. Então eu fiz essa requisição, geralmente a requisição é feita por uma URL mesmo, e ele me retorna algum valor, porque aqui ele traz então o site. Aqui ele está renderizando porque está em HTML, mas se eu botar aqui, ele me renderiza todo o site que eu quero acessar, toda a página no caso, né? Beleza, mas aqui eu tenho também, na verdade esses aqui não rodaram, tá? Eles tiveram algum erro, mas eu tenho aqui então o post. O post seria para enviar algum recurso. Então, ao criar aqui, se eu posso vir aqui e criar um novo repositório, colocar minhas informações aqui e dar um create repository aqui embaixo, isso significa que eu estou fazendo uma requisição post, que eu estou enviando dados da minha URL para algum lugar. Então, a gente utiliza muito para criar algum recurso. O put, ou também a gente utiliza às vezes o patch, e eles são utilizados às vezes de forma igual, mas eles não são necessariamente iguais, são para atualizar algum recurso, tá? Então, se eu já tenho se eu tenho um perfil e eu quero editar meus dados, eu utilizaria o put ou o patch. Depois nós temos o delete, que já indica que é para deletar algum recurso. Então, se eu quiser apagar meu perfil, apagar um repositório, apagar um post em algum lugar, apagar um vídeo, eu vou utilizar o delete. Depois eu tenho o head, que ele serve justamente para trazer os cabeçalhos, que são chamados de headers em inglês, retornados de algum recurso que foi requisitado por algum
método get. Então ele vai trazer várias informações sobre o meu recurso. Então eu tenho aqui vários do tipo get, mas eu tenho aqui a parte dos cabeçalhos e o cabeçalho de resposta, o que eu recebi de resposta, e da requisição, assim, qual foi o pedido que eu fiz para a página. Então tem várias informações que às vezes eles vêm pelo header também, pelo método get. E o options, que vem todas as opções da requisição permitidas por algum recurso. A gente vai ver isso quando a gente estiver pesquisando que tipo de requisição a gente pode fazer com aquele recurso, tá? Ele é mais utilizado para que a gente possa fazer alguma filtragem e uma análise do que em produção em si, tá? E aí a gente vai ter as listas de respostas, que são o status code. Então todo mundo já deve ter recebido o 404, que é o mais famoso, significa not found, então algum recurso não foi encontrado no servidor. E a gente também tem o 200, que indica ok, que a requisição funcionou. A gente também tem um parente do 200, que é o 201, que indica created successfully. Significa que algum recurso foi criado corretamente. Aí eu tenho vários. Eu tenho o 500, que indica também desde o 500 até o 504 indica erro de servidor. Então eu tenho aqui, na verdade, vários tipos de erro, mas são os mais comuns da gente receber, que é algum erro não muito específico de servidor, tá? E a gente tem o 400 também, que o que a gente mais recebe, além do 404, é claro, é o 401 e o 403. O 401 indica não autorizado e o 403 significa forbidden, tá? Eles são utilizados com um pouco de uma forma parecida, mas o não autorizado indica que eu não tenho autorização para acessar algum recurso. Então, muitas das vezes eu não estou logado em algum site. E o 403, então vou colocar aqui não authorized. E o 403 vai me dar um forbidden. Significa que eu posso até estar logado no site, mas eu não tenho as credenciais válidas para acessar aquela página ou aquele recurso. Então eu posso ter níveis de acesso também. Bom, por último, para a gente fechar esse vídeo, a gente vai aprender então como criar o nosso primeiro servidor utilizando o Node. Eu vou dar um npm init. Então a gente utiliza dessa forma para criar um novo projeto Node, tá? Eu vou criar um por um. Então, deixa eu ver aqui. Ele vai pedir o nome do pacote em si. Então eu vou chamar de Node init. A versão dele, uma descrição, não vou colocar. O entry point, ele já coloca o index.js como padrão e é o que eu criei, então eu vou manter. Um comando de teste que eu não tenho e um repositório do Git que eu também não tenho. Eu não vou colocar keyword, só vou colocar o autor com o meu nome. E a licença eu não vou escolher agora. Então eu dou um OK. E ele criou aqui para mim um package JSON. Esse package JSON, ele é responsável por guardar todas as informações que eu tenho no meu projeto. Então ele vai vir aqui com as minhas dependências, com as descrições do pacote, para que outras pessoas, quando abram esse projeto, consigam entender mais ou menos o que ele faz. Então a primeira dependência, na verdade a gente vai trabalhar com dependências, a gente vai criar o projeto do zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um módulo do próprio Node, que é o require HTTP. A gente deu um require aqui nesse módulo, tá? Em breve, possivelmente, eles estão testando um novo protocolo. Então, provavelmente no futuro a gente vai começar a escrever Node, e aí o módulo em si. Mas por enquanto, na versão que eu estou utilizando, isso ainda não está sendo utilizado. Então, eu vou escrever dessa forma, mas já fica essa informação. Esse módulo HTTP nos permite utilizar
todas essas funcionalidades que a gente conversou sobre o protocolo HTTP. Então eu vou precisar passar uma porta também, porque o nosso servidor ele escuta a partir de algumas portas, então eu vou colocar 5.000, porque é padrão. E vou criar um servidor em si. Vou criar como uma constante server. E agora eu posso utilizar esse módulo HTTP para criar o meu servidor. Então ele vai me passar várias informações interessantes que eu posso utilizar aqui dentro desse módulo. E o que eu vou fazer é create server. Ele já me passa as informações e o VS Code já está entendendo aqui o que ele está querendo. Ele precisa que eu passe um request listener, tá? Então, e aí ele vai me retornar uma instância desse servidor que eu estou criando. Então eu vou passar aqui um rec e res, porque vem desse padrão da gente ter um request e uma response dentro de algum servidor. E eu vou utilizar aqui através da Iron Function para criar aqui as informações do meu servidor. Então eu vou dar uma response status code 200, porque eu quero que ele funcione, tá? E aí vou dar um set header também, porque eu quero passar os cabeçalhos que eu vou utilizar. O primeiro cabeçalho, um dos mais importantes, é o content type, que é o que faz eu dizer o que eu estou aceitando como conteúdo, o que eu posso passar por essa requisição. E aqui eu vou utilizar um texto plain. Esse text plain indica que eu estou só passando um texto comum mesmo. Eu não estou passando nenhum tipo de recurso mais complexo. Eu não estou utilizando JSON e eu não estou utilizando, eu não estou passando algum dado mais pesado também. E o último é response end. E esse end, ele pode ou terminar aqui, ou eu posso escrever alguma mensagem. E eu vou escrever aqui uma mensagem de hello world. E aí eu vou passar aqui uma barra com N, só para indicar que essa barra ela é para dar uma linha final. E aí, por último, eu posso escutar por esse servidor, tá? Então eu tenho que passar a porta no meu servidor e aqui eu posso passar uma outra função. E essa função só vai retornar aqui um console log que vai dizer servidor rodando na EN. E aí aqui eu posso passar uma URL qualquer. Vou chamar de... Deixa eu pensar aqui. Não, eu posso passar o localhost. E aqui eu preciso passar a porta em si, que é a que eu estou escutando, só para garantir que ele está pegando certinho. Beleza, e agora no final eu posso dar um node index para poder rodar esse arquivo index.js, tá? E agora eu consigo escutar o servidor está rodando nesse valor aqui. Se eu clicar aqui e for ver, ele me deu falha na conexão segura porque eu passei como HTTPS. No localhost eu não tenho isso porque eu não tenho ali o meu certificado. Então eu vou passar de novo e ele me deu um hello world. Então o menor servidor que eu consigo montar é esse aqui. Se vocês quiserem passar para o próximo passo, seria interessante ver as bibliotecas Express ou Fastify ou então a Koa. Se eu não me engano, é Koa.js. Essas três bibliotecas, assim como a gente tem muito mais, elas nos permitem adaptar algumas dessas informações para permitir que a gente crie servidores um pouco mais complexos. Você quer ter um lugar para encontrar vários recursos novos para os seus projetos? Eu estou montando um projeto chamado Dark Mode Lovers, onde eu vou estar curando vários tipos de recursos, temas, UI kits e templates, todos na temática de Dark Mode, que tenham uma aplicação boa. E, por enquanto, o projeto ainda está em desenvolvimento, então você pode se inscrever numa newsletter, onde você vai ganhar um tema com HTML5 e Bootstrap.
e depois você vai estar recebendo atualizações de novos recursos toda vez que eu atualizar a página e atualizar também com tutoriais relacionados a Dark Mode.